Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 66 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com o apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Nesse segundo ano do nosso estudo, estamos aprofundando um pouco mais alguns temas, dedicando mais programas para determinados temas, a fim de que nós possamos, dentro desse estudo, das reflexões e das anotações trazidas por Allan Kardec, compreender um pouco melhor alguns temas que nós, às vezes, passamos superficialmente dentro da nossa leitura, temas que surgem dentro de algumas obras espíritas e que nós, por vezes, não temos tempo de nos dedicar a esse estudo e compreender um pouco melhor essas temáticas. Nós vamos, a partir desse programa, nos dedicar ao estudo do perispírito e vamos nos servir das anotações de Allan Kardec trazidas aqui na obra A Gênese, em especial no capítulo 14, e que Kardec vai iniciar falando sobre os fluidos ou os elementos fluídicos, como ele intitula. E neste capítulo 14, eu quero trazer para a nossa reflexão a anotação que Kardec faz no item 2 deste capítulo 14, e que ele vai nos trazer uma noção do que sejam os fluidos, do que seja o chamado fluido cósmico universal. Vamos com bastante vagar nesse estudo, tentando passo a passo compreender o raciocínio de Allan Kardec, trazido sempre a partir das lições que ele recebeu dos espíritos e que ele vai compilando nessas obras básicas para nos facilitar a compreensão de outros temas, como é o caso do perispírito. Então, a respeito do fluido cósmico universal, Allan Kardec anotou o seguinte: o fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas ainda aí não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. Bom, a partir daí ele fará algumas anotações, mas eu quero destacar alguns termos que Kardec coloca. Fluido cósmico universal. Então, ele diz ser a matéria elementar primitiva de todo o universo, de todas as coisas. Quando nós vamos estudar a doutrina espírita, Kardec fará, no Livro dos Espíritos, uma pergunta sobre os elementos gerais do universo. E os espíritos dirão Deus, matéria e espírito. Então, a matéria que os espíritos falam é formada a partir deste fluido cósmico. O que não é espírito e o que não é Deus é matéria, formada a partir do fluido cósmico, que diz Kardec ser o elemento primitivo de todas as coisas da natureza, todos os corpos na natureza. E ele diz que este fluido cósmico pode se apresentar em dois estados: o de eterização ou de imponderabilidade, então um estado bem sutil, bem primitivo, e depois um estado normal de materialização, de ponderabilidade. No primeiro caso, é algo que não pode ser medido, não pode ser pesado, não pode ser circunscrito. No segundo caso, é quando este fluido já formou um corpo material, já está materializado, e aí sim ele pode
de certa forma, ser dimensionado, ser trabalhado, ser utilizado para formação de matéria mais concreta. O que nós vamos ver em seguida é que nesses dois estados, Kardec vai dizer, é possível que esse fluido cósmico, ele esteja presente no mundo visível ou no mundo invisível. Então, como matéria visível aos nossos olhos ou matéria visível aos olhos espirituais. E a partir disso, formará este fluido cósmico os chamados fenômenos materiais ou fenômenos psíquicos. Bom, eu quero só ler um parágrafo antes da gente comentar esse item. Ele diz assim: no estado da encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os de domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Eu quero trazer para você um exemplo que eu sempre utilizo nos nossos estudos, quando vamos estudar nos grupos de estudos dentro da Casa Espírita e falamos sobre o fluido cósmico, um exemplo que eu acho que serve para nós termos uma compreensão, ainda que muito superficial e talvez até pueril sobre o fluido cósmico, mas que vai nos auxiliar a construir esse raciocínio. Existem certos lugares, certos países, que na época do inverno, na época de muito frio, países são visitados por neve, né? Esses países têm uma queda muito brusca da temperatura, muito abaixo de zero, e a neve, o gelo, está muito presente nesses locais. Você já deve ter visto que os noticiários, enfim, a mídia divulga determinados lugares que se servem deste gelo, dessa matéria-prima, para formar objetos, móveis, construir determinados brinquedos, formar, por exemplo, aqueles bonecos de neve. E eu vi certa vez determinado lugar, determinado país, que construía um hotel de gelo. Então, dentro desse hotel, que era todo formado de gelo, tinha os quartos, tinha móveis, banheiro, toda a estrutura era feita de gelo. E que, claro, passado o inverno, passado essa época em que a temperatura era mais rigorosa, tudo aquilo derretia. Tomemos esses exemplos. Esse gelo, essa neve que forma o boneco, que forma esses móveis, que constrói essas paisagens, qual é a origem de tudo isso? A água. Essa molécula de água, unida a várias outras moléculas, em vários estados mais sólidos ou menos sólidos, dá origem a esses objetos, dá origem a um hotel, a uma estrutura de uma construção, e, claro, não deixa de ser a água, mas em diferentes estados. Então, se você pudesse olhar para toda essa paisagem, um boneco de neve, uma construção em gelo, uma água no estado líquido, né? Uma água gelada, enfim, tudo isso, você diria, aí está presente a água em tudo. De uma certa forma, nós poderíamos comparar o fluido cósmico universal a essa água. Então, o fluido cósmico universal também é esse elemento que está presente em tudo que é matéria no universo, inclusive na água. A água também é formada a partir do fluido cósmico universal. Esse equipamento que você está utilizando para presenciar, para acompanhar o nosso estudo, também é formado a partir do fluido cósmico universal. O seu corpo físico é formado a partir do fluido cósmico universal. Tudo que é matéria ponderável, que nós podemos tocar, sentir, e também aquela matéria que nós não sentimos, é formada a partir do fluido cósmico universal. A eletricidade, nesta concepção de matéria, fluido cósmico universal. O ar que você está respirando e que não está enxergando ele, mas que está presente aí no seu local, formado a partir do fluido cósmico universal. Se parece um pouco confuso, Kardec vai dizer nesse parágrafo que nós lemos em seguida, que
o homem, enquanto encarnado, só consegue perceber esse fluido cósmico em relação à transformação de matéria. Nós só conseguimos perceber o fluido cósmico, por exemplo, naquilo que nós conseguimos de alguma forma sentir. Então, embora você não perceba, mas você sente que existe o ar. Você consegue enxergar o efeito da eletricidade, você consegue enxergar os objetos, consegue enxergar o seu corpo físico, perceber o seu corpo físico. Então, para nós, o fluido cósmico só é perceptível nessa fase em que ele se torna uma matéria tangível. Mas há, sim, uma grande quantidade de fluido cósmico presente no plano espiritual, na vida espiritual. Bom, é claro que nós estamos apenas no princípio desse estudo e, com a continuidade da nossa reflexão sobre o que Kardec anotou, vamos compreender um pouco mais. Fica para você hoje a ideia de olhar para o que há ao seu redor e entender que em tudo que você pode enxergar, sentir, perceber, através desses 5 sentidos que nós temos, é originado a partir do fluido cósmico universal. Essa matéria básica que dá origem a tudo mais que nós chamamos de matéria. Mas se existe algo no mundo espiritual, podem então os espíritos perceber e manipular esse fluido cósmico de uma maneira que nós encarnados não podemos? Os espíritos, os desencarnados, conseguem perceber e transformar o fluido cósmico em algo que nós, enquanto encarnados, não conseguimos? Esse estudo dos fluidos é um estudo belíssimo e que eu convido você para estar aqui conosco na próxima semana para continuarmos, demos apenas o primeiro passo nesse estudo e compreendermos, dentro do raciocínio de Allan Kardec, a doutrina espírita, a vida como um todo e o porquê de estarmos vivenciando essa experiência material enquanto encarnados nesse planeta, nesse momento. Aguardo você na próxima sexta-feira. Peço a Jesus que abençoe o seu lar, que você tenha uma ótima semana de muita paz, alegria, saúde e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!